Amém. Amém. Podem ir para as salas. Muito obrigado por terem vindo até aqui à frente e que Deus abençoe esse tempo de culto infantil. Amém. Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Eu quero partilhar com vocês uma palavra a respeito da grande vitória que Jesus Cristo pode nos dar. Nós vivemos hoje, embora não seja de hoje, mas vivemos hoje uma sociedade muito difícil para os cristãos. Porque embora ao longo da história muitas pessoas tenham vivido tempos de perseguição, de afronta, até mesmo terem suas vidas retiradas cruelmente, porque se diziam cristãos. E hoje nós não vivemos isso aqui no Brasil. Mas nós vivemos no Brasil algo que também é muito difícil para o cristão. Nós vivemos uma realidade em que os cristãos são tolerados. Nós somos tolerados. Nós afirmamos a nossa fé, muitos não concordam, mas nós ainda temos a liberdade de afirmar a nossa fé, de prestar o nosso culto a Deus, de nos reunir publicamente e até de evangelizar lá na praia. Mas por conta dessa liberdade, nós vivemos o reino, mas como nós não temos grande oposição física, a oposição está nas ideias, então muitos estão sendo seduzidos por um mundo corrompido. Seduzidos pelas ideias. Será mesmo que eu preciso ir lá na praia evangelizar? Será mesmo que eu preciso vir para o culto na igreja? Será mesmo que é necessário vir para a escola dominical? Será mesmo que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias? Será mesmo que eu tenho que gastar tanto tempo em oração como eu ouço na igreja falar que é preciso? Questionamentos. São só sugestões sutis. Deus te conhece. Deus sabe das suas necessidades. Usa até a palavra. Deus sabe das suas necessidades antes mesmo que a palavra venha na sua boca. Ele já conhece. Para que gastar tanto tempo orando? A palavra de Deus você ouve tanto, já há tanto tempo que você é crente. Será que você tem que estar lendo isso todo dia? Não aprendeu ainda, não leu ainda, não conhece ainda. Mas é tão difícil, tem tanta coisa que a gente lê e não entende. Será mesmo que aquela vida com Jesus que viviam os nossos pais ou os nossos avós, será que isso ainda é para hoje? Mas hoje o tempo está tão mudado. A gente se veste diferente, a gente conversa diferente, as nossas atividades na semana são diferentes. A gente tem tantos recursos que não havia antes. Por que eu tenho que vir para a igreja? Se eu posso de casa acompanhar qualquer pregador. Porque hoje, irmãos, quase todos estão na mídia. Então, podem ser ouvidos pela internet, se não toda semana, mas de tempos em tempos. Por que vir para a igreja? Será mesmo que eu preciso me envolver no ministério da igreja? A Bíblia fala tanto sobre corpo e sobre serviço, mas tem tanta gente, eu chego, sento e vejo, está tudo funcionando, está tudo tão bem, está tudo tão bonito. Será que eu preciso me envolver? Apenas sugestões, apenas ideias, nada muito confrontador, só minando as nossas convicções aos poucos. É por isso que eu digo que nós, apesar de não termos uma perseguição que procura nos matar,
mas ainda temos oposição, e ela é sutil. E como o apóstolo Paulo muitas vezes tinha que puxar a orelha das igrejas e escrevia cartas para eles, dizendo: quem é que está convencendo vocês a voltar para aquelas coisas? E ele exortava: vocês estão abandonando a palavra de Deus, vocês estão abandonando o evangelho, ainda que venha um anjo de luz e pregue uma coisa diferente, que você despreze isso. Ainda vivemos essas coisas hoje. Nós precisamos, evidente, viver a palavra de Deus no nosso contexto. Os nossos dias são diferentes. A aplicação da palavra de Deus para a minha vida e a sua vida talvez não seja exatamente do mesmo jeito que foi há alguns anos atrás, porque o nosso cotidiano é diferente. Mas a essência da palavra de Deus, aquilo que só Deus pode fazer, aquela transformação que Deus opera na sua palavra, através da sua palavra, que anuncia na sua palavra, o mover do Espírito Santo no nosso meio, a direção e o guia do Espírito Santo para as nossas vidas, nada disso a gente pode abrir mão. E Ele mesmo vai nos conduzir para uma vida que o agrada. Sejam quais forem os tempos, sejam quais forem as circunstâncias, mas aquele que é guiado por Deus, vive a vontade do Senhor. O Romanos capítulo 7 é um texto, um capítulo conhecido da palavra do Senhor por muitos. Porque é um livro que fala, e um capítulo que fala a respeito dessa luta entre viver a vontade de Deus e não conseguir viver a vontade de Deus. Fazer aquilo que é certo e ao mesmo tempo sentir aquela inclinação para fazer o que é errado. A luta que existe entre a nossa natureza e a ação de Deus nas nossas vidas. E eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso 14, Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. Porque nós precisamos observar que o pecado está arrodeando as nossas vidas em muitas situações, irmãos. Por isso que eu comecei falando, a gente não leva ninguém para a guilhotina porque é crente, e nem para a forca. Mas a gente é assediado a abandonar os fundamentos da nossa fé. E a gente precisa se voltar para a palavra do Senhor, para que ela nos conduza a viver de fato e completamente, inteiramente, aquilo que Deus tem para a sua igreja. O que Jesus fez na cruz não é só para uma história para ser contada, mas isso é real e vivo e eficaz e transforma a nossa vida. Hoje, agora, aqui, você que estava no altar, você que está aí no banco, você que está ouvindo a palavra do Senhor, o Espírito Santo age na minha e na sua vida, hoje e agora. E aquilo que Jesus fez lá atrás, Ele fez pensando em mim e em você, porque sabia que nós iríamos precisar, e o que Ele fez está disponível agora, hoje, pelo poder de Deus, para cada um de nós. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Uma pausa. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo foi quem escreveu a carta aos Romanos. É o apóstolo Paulo que está dizendo isso. Preste atenção no que ele está dizendo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém o efetuá-lo, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Muitos de nós, hoje à noite, estão lendo esse texto, ouvindo o apóstolo Paulo e encontrando em si semelhanças. Naquele momento em que você, mais uma vez, desagrada a Deus e faz aquilo que sabe que não deveria fazer. Não é porque você tenha prazer, mas é porque de alguma forma você percebe dentro de você algo que lhe empurra para aquilo. E você acaba se traindo, sendo vencido, e sofre por isso. E chora, e se arrepende, e pede a misericórdia de Deus, e clama ao Senhor que intervenha, que mude essa situação. Mas você tenta resistir, às vezes consegue, às vezes não consegue, e sofre. E toda vez que nesse púlpito é pregado sobre uma vida santa, isso mexe com você. E você fica tentando encontrar uma maneira de conviver com essas duas realidades. A primeira é que a Bíblia diz: sejam santos como eu sou santo. E a segunda é que você olha para a sua vida: meu Deus, como é que é ser santo, se eu encontro nos meus membros essa, como que fosse uma lei que me obriga a, vez por outra, ceder ao pecado? Como essas duas verdades podem existir, coexistir? E sinceramente você busca uma explicação para isso, e você tenta encontrar um caminho para conciliar essas coisas que parecem tão antagônicas, contrárias. E muitos de nós encontram explicação, e uma explicação é: mas eu não vivo no pecado, eu apenas peco esporadicamente. E isso de alguma forma acalenta o coração, porque ao invés de você ser confrontado com a necessidade de alguma mudança, parece precisar uma mudança. Você lê a palavra e a palavra fala sobre vida santa, o pastor prega e você ouve ele falando que essa vida de pecado não combina com o cristão, mas você percebe que fica nessa luta, e aí você fica pelo menos um pouco mais confortável. Poxa, então é assim mesmo, apesar da Bíblia dizer ser uma vida santa, mas é do cristão, vez por outra, cometer algum pecado, e isso é da vida do crente. Ainda mais quando você chega para o apóstolo Paulo e ouve ele dizer isso. Se o apóstolo Paulo vivia essa luta, agora eu entendi. Eu também vivo essa luta. Graças a Deus, porque todos os meus pecados estão perdoados na cruz do Calvário,
já não há mais condenação para mim. Mas no fundo você sofre quando você peca, desagrada a Deus, e aí recorre de novo a essa sentença: o mal que eu não quero, esse eu faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Esse texto que nós lemos, ele fala claramente dessa vida de luta entre viver uma vida santa e o pecado. Veja aqui no verso 18, está claro aqui que há uma luta contra o pecado. Não é viver uma vida de pecado desregrada, que não liga para Deus, que não se importa com Deus, que não conhece a palavra do Senhor, que não teme ao Senhor. Veja o verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, eu sei o que a palavra do Senhor fala, o Espírito Santo diz para mim qual é o caminho, mas o querer está em mim, mas o efetuá-lo, não. Na hora de fazer, eu vejo que eu não faço como eu queria. Você vê também que existe aqui um padrão de comportamento. Verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Em vez de fazer o que prefere, faz o que detesta. Irmãos, eu preciso ser sincero, eu sei como é que é viver isso. Isso machuca muito. O cristão sincero, ou o homem sincero e a mulher sincera, que quer viver diante de Deus, se ficar se deparando com o pecado, semana após semana, dia após dia, isso machuca muito. Você vem para a igreja, não tem vontade de vir para a igreja às vezes, sente que não está bem com o Senhor, não tem ânimo para sair de casa, fica envergonhado, vai ser culto de ceia, não participa da ceia, não se sente digno de participar da ceia, porque olha para si mesmo e não enxerga uma vida que condiga com aquilo que você imagina que deveria ser a vida cristã. Vive em lutas, vitória, derrota, o que quer fazer não faz. Parece que tem algo dentro que empurra na direção do erro. Olha o verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Olhando para dentro e vendo que tem uma coisa dentro que empurra para o erro. Sou carnal, vendido, olha a expressão, vendido à escravidão do pecado. Muitos de nós podemos nos sentir assim, vendido. Você não consegue encontrar outra possibilidade. É forte falar escravidão, mas se você não consegue se livrar, se luta e não consegue vencer, que nome a gente podia dar? A expressão é muito forte. Vendido para a escravidão. Não se pertence mais, não é mais dono de si, agora você pertence a outro, é escravo de outro, faz o que o outro determina, não pode evitar seguir as instruções do dono, porque ele é o dono, só que é vendido à escravidão do pecado. O pecado é o dono, o pecado escraviza, o pecado é que mantém voltando ao pecado. Embora haja um empenho, embora haja um esforço, embora haja um desejo, embora se conheça a palavra do Senhor, mas volta ao pecado. Volta àquilo que não agrada. Mas qual é o problema desse homem? Qual é o problema de a gente olhar para essa realidade aqui com conforto?
O problema é que Deus tem mais do que isso para nós. E a gente pode se acomodar a viver só assim. Recorrendo ao perdão de Jesus na cruz, confiando que o pecado recebe o perdão e não há condenação, mas não vive uma vida plena, guiada e cheia do Espírito Santo. A alegria de vencer o pecado, a alegria de ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo em todas as coisas. Veja que o apóstolo Paulo mesmo deixa claro que ele deseja sinceramente agradar a Deus. Eu li com vocês, olha o verso 16. Se faço o que não quero, coincido com a lei, que é boa. A lei é boa. Tenho a consciência de que a palavra do Senhor é boa. Ele deseja fazer aquilo que a lei diz. Ele consente com a lei. Ele entende que a palavra de Deus é a verdade e é o caminho. Mas, ao mesmo tempo, ele faz o que ele não quer fazer. O verso 22 também diz algo semelhante, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Sabe que aquele comportamento está contrário à palavra de Deus, que é o que de fato dá prazer. O desejo é viver a palavra de Deus, o desejo é seguir a vontade do Senhor, com sinceridade, é genuíno, mas continua enfrentando essa luta. E aí, frustração, fica infeliz, fica sem querer se envolver na obra do Senhor, não se sente digno de servir aos irmãos, não se sente digno de pedir ao Pai, porque carrega tanto peso, tanta dor, que não acha nem merecedor de fazer algum pedido. Se sente miserável, desventurado, como a palavra diz, né? Desventurado o homem que sou, miserável, infeliz. Acredita que pode conseguir agradar a Deus se obedecer a palavra, se obedecer a Bíblia. Entende que a referência da palavra é boa e que se viver daquela forma vai agradar a Deus, mas luta e não consegue. Os estudiosos, meus irmãos, desse texto concordam que esse não é o modo de vida que Deus tem para os cristãos. Deus tem mais do que isso. Deus pode lhe dar mais do que isso. Você não precisa ficar vendido à escravidão do pecado. Pastor, mas eu não vivo essa vida tão desregrada assim. Eu sei. Mas, de alguma forma, ainda se sente preso ao pecado. Aqui e ali, está convencido. Talvez você está convencido de que você precisa conviver com isso. É assim, pastor. Vai pecar mesmo. Vai cedo ou tarde fazer alguma coisa que não devia fazer. Talvez você esteja realmente convencido disso. E o problema que nós temos é que enquanto você estiver convencido disso, você vai ter dificuldade de acreditar no que a palavra de Deus diz, que você pode ser livre disso. O Espírito Santo pode guiar a cada um de nós e nos levar a uma vida cheia do Espírito. Não mais da escravidão do pecado, não mais amarrado àquilo. Como eu falei um outro dia aqui, uma ilustração que eu ouvi, diz que o pecado, para alguns, o pecado é como que uma mala que você é obrigado a sair carregando e ela tem um elástico. Quando você larga ela e continua andando, aí o elástico puxa ela de volta, ela bate em você de novo e você peca de novo. Para mim a ilustração é muito boa, porque muitos de nós têm vivido essa realidade e sofrido. A verdade é que a palavra de Deus tem muito mais, e o Senhor tem muito mais para cada um de nós. Paulo não era esse homem, ou pelo menos se ele era esse homem, ele estava falando de um tempo no passado, quando ele ainda não tinha
o relacionamento com o Senhor Jesus. Ou então ele estava falando sobre um judeu como ele, antes de conhecer o Senhor, que desejava viver a lei do Senhor, que entendia que a lei era correta, que quando descumpria a lei, procurava o sacrifício para corrigir a sua caminhada e cobrir os pecados, que é a expressão que a Bíblia usa. Mas você vai perceber comigo ao longo do texto, que nós vamos olhar outros versículos, que esse não pode ser o apóstolo Paulo, essa não pode ser a vida do cristão. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Acompanhe comigo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Você percebe o contraste que há aqui? O mesmo apóstolo Paulo, que estava falando que na carne via ali uma escravidão, como que vendido ao pecado, ele está também dizendo: o corpo do pecado seja destruído. A obra de Jesus, a crucificação de Jesus, com ele, o nosso velho homem, o corpo do pecado foi destruído, para que nós não sirvamos mais o pecado como escravos. Palavra de Deus. Não pode ser verdade as duas coisas na vida do crente. Ou a gente o corpo do pecado foi destruído, e aí nós não servimos mais ao pecado como escravos, ou então nós estamos fadados a continuar voltando para o pecado, porque nós estamos amarrados com ele. Verso 12, do capítulo 6 ainda. Você vai ver o que a palavra de Deus fala para o crente. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A vida do crente é essa em que Deus pode mover os nossos corações e fazer com que o pecado não reine mais, e a gente não seja mais fadado a seguir as paixões. Nós podemos viver isso. Verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós morremos, por causa da lei, morremos. A consequência do pecado é a morte. Nós morremos com Cristo Jesus na cruz, é o que o texto está dizendo. E é por conta dessa morte dele na cruz que foi destruído em nós esse corpo do pecado, para que nós possamos viver não mais servindo ao pecado, não mais cedendo às paixões, obedecendo às paixões do nosso corpo mortal. O pecado não tem mais domínio, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Verso 17: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, agora escravos do pecado? Não, outrora escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. 18: e uma vez, olha essa palavra, libertados do pecado, fostes feitos servos de quem agora? Servos da justiça. Servos da justiça. Verso 19: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O mesmo apóstolo Paulo, que você leu lá no capítulo 7
Desventurado o homem que sou. O que eu quero fazer, não faço. Com o meu coração, no meu interior, eu aprovo a lei, mas, ao mesmo tempo, eu vejo nos meus membros alguma coisa que me empurra, como que eu estivesse vivendo na escravidão do pecado. Esse mesmo apóstolo está dizendo que nós vivemos libertos do pecado. E agora, nós não somos servos do pecado, nós somos servos da justiça. Então, na vida do crente, se tem alguma coisa, meu irmão, que Deus quer que fique amarrado em você, para você sair andando com um elástico, é a justiça. É isso que Deus tem para nós. É isso que o poder de Deus pode fazer na nossa vida. Ele pode. Ele tem todo o poder, Ele é poderoso. Ofereceis agora aos vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Verso 20, porque quando éreis escravos do pecado, quando éreis, não são mais. Quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Começa a clarear o capítulo 7, se a gente começa a olhar para o capítulo 6. Mas não é só o capítulo 6, mesmo o capítulo 7, no comecinho dele. Nós começamos a ler o capítulo 7 a partir do verso 14. Mas volte lá no capítulo 7 e olhe o versículo 5, para ver o que é que diz. Romanos 7, 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Será que o apóstolo Paulo está defendendo que é natural para o cristão frutificar para a morte? Será que o apóstolo Paulo está defendendo que é natural para o cristão viver segundo essas paixões pecaminosas, que são realçadas pela lei, são acusadas pela lei, são destacadas pela lei? Nesse mesmo contexto, ele fala que sem a lei nós não saberíamos o que é o pecado. O pecado não estaria dominando sobre nós, porque se não tem uma lei dizendo que não pode, então você estaria vivendo tranquilamente. Mas Deus estabeleceu a referência na lei e disse aquilo que não era para ser vivido pelo ser humano. Então a lei mostrou, colocou em evidência, destacou aquelas coisas que Deus queria mudar na vida do homem. Então, as paixões pecaminosas, elas eram realçadas pela lei e elas operavam nos nossos membros. Veja que o tempo inteiro, quando o apóstolo Paulo está falando isso, ele está usando passado. Na vida dos crentes, isso é passado. Então, você hoje é desafiado pela palavra de Deus para avançar, para ir adiante, aquelas coisas que Deus tem para completar na sua vida através da sua palavra. Vamos também para Romanos 8. O mesmo Paulo, escrevendo agora Romanos 8, verso 4. Romanos 8, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entende? Não andamos segundo a carne, andamos segundo o Espírito. Ah, mas dentro de mim existe uma natureza pecadora que me empurra e que eu vejo nos meus membros essa necessidade, essa escravidão, ter sempre que voltar para o pecado. Nós não andamos
segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É evidente. Cada um de nós sabe disso. Nós já experimentamos isso. Cada um que está na carne não pode agradar a Deus. O que a gente não pode é aceitar ter para nós a possibilidade de andar no Espírito, de a carne ter sido destruída na cruz, e a gente achar que ainda tem que voltar para o pecado. Cedo ou tarde a gente tem que voltar para o pecado. É como se o Espírito Santo pudesse nos guiar só por alguns metros, mas ele não tem poder para fazer a gente avançar esse metro seguinte. Então a gente tem que cair, para depois o Espírito Santo relaxar, pegar a gente de novo, e agora a gente continua andando em santidade. Por que, irmãos, essa necessidade de voltar para o pecado? Será que a mesma palavra que diz que junto com a tentação Deus oferece o escape, será que lá entre parênteses tem uma observação em letras miúdas dizendo: olha, na verdade a taxa é assim, você vai ter 100 tentações e Deus vai mandar o escape em 99, 1% é contigo, e aí você vai cair, porque sem o Espírito não tem como. Sem Deus dar o escape não tem como, mas a palavra diz que Deus dá o escape em todas as tentações. Deus quer que nós vivamos no Espírito, andando e guiados pelo Espírito. Rompa na sua mente esse ensino falso que você recebeu, de que você está fadado a voltar ao pecado, cedo ou tarde. Será mesmo que a mão de Deus está encolhida? Será mesmo que Deus não tem poder para guiar o povo? Será mesmo que Deus não pode ter para si uma igreja santa, imaculada, sem mancha? Será mesmo que Deus não pode construir para si uma noiva que viva conforme a sua vontade, guiada pelo Senhor, e tenha, portanto, a alegria e o prazer e a satisfação e a realização de ser o ser humano que Deus criou para ser, aquele que vive conforme a vontade do Senhor e intimidade com o Senhor. Vamos continuar aqui, Romanos 8, a partir do verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha só o que esse versículo está dizendo. Imagine Jesus morto no sepulcro, e o Espírito ressuscita Jesus. Olha que obra maravilhosa, incomparável, incompreensível, ressuscitar alguém dos mortos. Esse versículo está dizendo que esse Espírito que ressuscita Jesus dos mortos, que pode ressuscitar Jesus dentre os mortos, que fez isso, e nenhum de nós aqui ousa duvidar, mas o verso diz que este mesmo Espírito vivificará o nosso corpo mortal. É uma comparação aqui, irmãos, mas eu quero destacar
Do jeito que a Bíblia está dizendo. Jesus estava morto, o Espírito Santo foi lá, ressuscitou Jesus. Todos nós exaltamos a Deus por isso. Agora, o texto também está dizendo que esse mesmo Espírito que foi lá e fez isso, é o mesmo Espírito que vem aqui, em mim e em você, e dá vida ao nosso corpo mortal. Que morreu com Cristo e agora vive pelo poder do Espírito Santo. É o mesmo Espírito. É uma excelente comparação, para que não haja sombra de dúvida na nossa mente e no nosso coração, a respeito de quem nós estamos falando. É Deus, o Todo-Poderoso. Em você, e eu concordo, em mim também, eu não consigo. Eu fico nessa, peco, levanto, é assim, eu sei. Eu preciso concordar com você, mas quando é o Espírito Santo quem está guiando, quando é o Espírito Santo que deu vida dentre os mortos, aí nós vivemos agora para servir a justiça. Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos da carne, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos chamados, irmãos, para ser guiados pelo Espírito de Deus, porque somos filhos de Deus. Não se conforme com menos do que isso. Eu comecei alertando a igreja sobre os falsos ensinos sutis que têm chegado ao nosso meio e nos alcançado. E eu quero desafiar você, adiante da palavra do Senhor, olhar para a sua Bíblia e ver o que ela diz sobre a sua vida com Cristo Jesus. Você foi feito nova criatura para viver guiado por Deus. Guiado por Deus para a santificação. Não é necessário haver temor. Não é necessário se rebaixar. Ficar afadado a voltar de novo a viver aquilo que não agrada a Deus. Não. O Espírito Santo tem poder para nos fazer vencer cada uma das tentações e viver uma vida santa diante do Senhor. Ainda Romanos capítulo 13, verso 14. O apóstolo diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos. Percebe? O livro de Romanos ensina muito bem. Aqueles versos do capítulo 7 precisam ser bem entendidos, ou então a gente pode caminhar aquém daquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós não precisamos dispor nada para a carne. A gente não precisa ceder nada. A gente não precisa entregar nada. A gente não tem que alimentar ela com nada. A gente não precisa satisfazer os desejos da carne. A gente pode deixar ela lá mortinha e vivificada pelo poder do Espírito Santo para viver agora uma vida que agrada a Deus. Então qual é essa verdadeira liberdade? Que só aqueles que nasceram de novo e que são guiados pelo Espírito podem viver. Vamos ler o capítulo 7 de Romanos a partir do verso 25. Você está vendo que nós lemos capítulo 7, verso 14 ao 24. Depois nós lemos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Agora voltamos para o capítulo 7.
verso 25. Por causa daqueles 10 versículos que nós lemos no começo, de Romanos 7, 14 a 24, tem uma porção de gente que para no caminho e não avança para aquela vida plena que Deus tem. Olha só o verso 24, já continua no mesmo sentido do que dizia o capítulo 6, o capítulo 8. Lembre-se que o versículo 23, o versículo 24 terminou com aquela lamento de Paulo, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará? Aí o verso 25 responde: graças a Deus por Jesus Cristo. É Ele quem livra daquilo que ele está se lamentando ali, do capítulo 7, verso 14 ao 24. Aí o 25 ele diz: graças a Jesus Cristo, quem me livrará? Graças a Jesus Cristo, o nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia, aleluia. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso que Deus tem para cada um de nós. Ainda Romanos 8, vamos ler aquele finalzinho que a gente leu, do 12 ao 14, para a gente encerrar. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos da carne, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você quer viver guiado pelo Espírito de Deus? Você quer que opere em você a lei do Espírito da vida? Amém. Eu quero orar por você. A mensagem hoje é especialmente para você que deseja, do fundo do seu coração, almeja viver essa vida guiada pelo Espírito, que opera a lei do Espírito da vida, que não fica caindo, levantando, que você quer vencer e avançar na sua caminhada com o Senhor. A palavra de Deus é para você. Creia na palavra de Deus. Eu tentei explicar para você que aquela ideia do capítulo 7 não é para você. Eu li para você vários textos, dentro mesmo da carta de Romanos, para ficar claro que não é possível que aquilo ali seja a vida para o cristão. Se Deus tem tantas coisas maravilhosas para nós, essa vida guiada pelo Espírito, uma vida que vence o pecado, que não é mais de escravidão do pecado, mas de escravidão da justiça. Deus pode fazer isso em você, mas talvez não tenha feito ainda. A boa notícia é que está disponível agora. Eu quero orar por você. Talvez você tenha alguma dificuldade de fazer o que eu vou lhe pedir, mas eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar por você, que Deus tem tocado no seu coração, porque você está cansado dessa vida vacilante. Você quer uma vida firme, você quer uma vida plena, você quer ser guiado pelo Espírito em cada momento. Chega dessa tristeza de chegar aqui na igreja e não querer participar da ceia. Chega dessa tristeza de achar que não deve mais servir no ministério porque a sua vida não permite. Você quer ser sincero diante de Deus, mas isso somente não basta.
você precisa viver também uma vida de santidade. E a sua sinceridade hoje, Deus pode lhe presentear com o Espírito Santo guiando você. E aí você vai agora finalmente viver, a partir de hoje, a partir dessa obra que Deus faz na sua vida, você vai viver uma vida guiada pelo Espírito, fazendo a vontade de Deus, desfrutando da vontade de Deus. Só Ele pode operar isso hoje, meus irmãos. Não sou eu. Eu vou orar por você. Eu quero que Deus mova no seu interior, como Ele moveu na ressurreição de Jesus. É o mesmo poder que está disponível aqui. Não duvide, não se preocupe. É o poder de Deus. Ele tem todo o poder. Se você não vai orar por isso agora, então eu estou entendendo que você vai interceder por aquelas pessoas que estão se dispondo. Então eu convido você a orar comigo. Pai amado, nós nessa noite, como igreja do Senhor, reunidos em Teu nome e diante da Tua palavra, nós cremos que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer no nosso meio. Coisas grandes demais, que nenhum de nós pode conseguir nem chegar perto, mas que estão disponíveis pelo Teu poder e pela Tua vontade para a nossa vida. Pedimos que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo nesse momento, sobre essas vidas, enchendo esses corações e transformando, Deus, ali dentro, o que ainda precisa ser transformado, e dando a eles, Deus, vitória sobre o pecado, dando a eles, Deus, a alegria de uma vida plena e cheia do Teu Espírito Santo. Chega, Deus, da vergonha, chega, Deus, da incerteza, mas a convicção de que não somente os pecados estão perdoados, mas que o Senhor pode dar vitória em cada um dos momentos, porque não depende da sua própria natureza, não depende da sua própria intenção, não depende da sua mente, mas depende do poder maravilhoso do Espírito Santo. Move, Senhor, no nosso meio, porque nós cremos que o Senhor tem para o Senhor uma igreja santa, uma igreja lavada, remida, sem mancha, que avança contra as portas do inferno, que leva a Tua vontade e a Tua obra, que vive, Deus, continuamente no Santo dos Santos, e nós sabemos que isso é obra e graça do Senhor Jesus, assim como nós sabemos que é obra e graça o perdão que recebemos, nós sabemos também que é graça do Senhor, o enchimento do Espírito Santo, e nós cremos que precisamos de cada uma dessas coisas. Abençoa, Deus, esses meus irmãos que se puseram de pé, porque estão no momento de sua vida, de reconhecer diante do Senhor, e de ter a ousadia, e não querem mais aquela vida, mas agora eles querem viver guiados pelo Espírito, eles querem viver a lei do Espírito da vida, e é o que nós pedimos como Tua igreja, como Teu corpo, como Teus filhos, para que nós possamos juntos andar vitoriosos contra o pecado. Oramos assim, pedindo também por aqueles que ainda hoje não tiveram a ousadia de tomar essa decisão, mas que precisam. Continua, Senhor, trabalhando nesses corações. Move, Deus. Nos livra, Deus, de estarmos enganados e seduzidos por falsos ensinamentos. Nós queremos viver a plenitude daquilo que a Tua palavra tem para nós. E nós queremos a alegria do Senhor no nosso meio, de uma vida na Tua presença continuamente. Oramos, intercedendo, no nome de Jesus, e gratos pelo Teu mover, hoje à noite, pelo Teu agir, sabendo que o Senhor faz essas coisas hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podem se assentar. Que Deus abençoe a cada um. Pastor Dalton. Amém, queridos irmãos. Obrigado, pastor. Palavra